Eu quero hoje ministrar a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. E nós vamos falar um pouquinho a respeito do milagre que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. O ministério do Senhor Jesus, ele foi constituído por milagres. Nos evangelhos, citam muitos e muitos milagres, no mínimo 35 milagres que Jesus fez. Milagre, irmãos, é algo que está fora do nosso alcance. Quem já recebeu um milagre do Senhor aqui, levante a mão. Então você já sabe o que é um milagre. Você já provou o milagre do Senhor. Tudo aquilo que eu não consigo alcançar, não consigo fazer, o que é impossível para mim. Eu uso sempre uma frase que fala assim: o meu limite acaba onde minha mão termina. Né? Passando da minha mão para frente, quem age é Deus na minha vida. Ou em qualquer circunstância. Mas assim, um exemplo que fala assim: às vezes eu posso fazer algumas coisas, mas aquilo que passa do limite é milagre. Se eu pedir aqui para ouvir testemunhos de milagre, deixa eu perguntar aqui, quantas pessoas já foram curadas de dores de cabeça constante, que tinha dor de cabeça insuportável, constantemente foi curada? Levante a mão. Foi curado. Quantas pessoas aqui tinham cisto, um tumor e foi curado? Levante a mão. Olha só, as mãos levantadas. Quantos aqui tinham câncer e foi curado? Tem mãos levantadas aqui nesse lugar. Quantas que não podiam engravidar e Deus deu um filho? Levante a mão. Olha aqui, mãos levantadas. Que mais? Me ajude. Fale um milagre que você recebeu. Hã? Não entendi. Epilepsia. O Carlos sofria. Minha mãe também foi curada. Milagre. Sabe? Aquilo que... O Emerson quebrou o pescoço, irmãos. Fala para mim, quem quebra um pescoço e continua andando? Quebrou aqui, ó. Né? Esse osso principal que nós temos aqui. Milagre. Glória a Jesus. Pastor Pedro estava condenado, né, Pastor Pedro? Teve um câncer na garganta e hoje prega a palavra. Então a gente sabe o que é viver milagres. E a gente não pode esquecer jamais disso, irmãos. Jamais a gente pode esquecer dos milagres de Jesus na nossa vida. O ministério de Jesus, olha, no livro de Marcos, eu pesquisei um pouquinho, tem 601 versículos no livro de Marcos. Só vou citar o livro de Marcos, porque foi o único que eu pesquisei. Tá? 209 versículos dos 601 fala sobre milagre. Jesus, ele é maravilhoso nas coisas impossíveis. Eu me lembro uma vez, vou contar um testemunho aqui. Eu tive os meus 3 filhos de cesárea. E a Gabriele já estava com 9 anos e a minha cesárea inflamava. Ela inflamava de vez em quando e ela vazava. Eu, para mim, achava que aquilo era normal. Eu cheguei até a ter uma infecção no sangue. Eu tive que fazer um tratamento no sangue na época, mas eu não sabia de onde vinha. E Jesus, apontado por revelação, eu recebi a cura de algo que eu não sabia. Então, Deus, ele cura, ele livra. Jesus Cristo anda conosco todos os dias. Quantos livramentos de morte você já recebeu? Irmã Natália deu um testemunho. Essa semana ela sofreu um acidente. Um carro entrou neles. Está aqui, ó, intacta. A gente vê Deus agindo nos pequenos detalhes, irmãos. Deus se preocupa com você até numa frieira para te curar. Então não existe nada impossível para Deus, nada.
as pequenas coisas, as grandes coisas, não existe limite para o nosso Senhor Jesus fazer um milagre em nós. Talvez você tenha buscado algo do Senhor, e muitas vezes vem aquela pressão psicológica, eu acho que não vai resolver. Eu acho que não vai dar certo. Irmãos, tira essa palavra do seu vocabulário, eu acho que não. Para Jesus não tem nada impossível. Nós não podemos pôr a nossa fé em jogo. Quando a gente crê realmente, a gente espera, porque as coisas vão acontecer. Quantos aqui esperam uma conversão de alguém da sua família? Levante a mão. Vai acontecer. Se você crê, vai acontecer. Quantos aqui ainda esperam um milagre de cura? Levante a mão. Vai acontecer. Porque Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, ele não perdeu a validade, irmãos. Ele não é como uma caixinha de remédio, que de vez em quando a gente precisa olhar lá nas nossas caixinhas de remédio e olhar a validade e jogar fora. Jesus, ele não tem prazo de validade. Jesus, ele continua fazendo. Ele é ainda o nosso melhor medicamento, ele é o melhor conselheiro, ele é o melhor tudo. E a única coisa que ele requer de nós é confiar nele. É descansar e esperar. Na espera, que às vezes, muitas vezes nós deslizamos. Mas a Bíblia fala que a espera, ela produz paciência. E a paciência produz perseverança. Então, mesmo quando as nossas orações estão sendo demoradas a ser ouvidas, ou melhor, respondidas, porque ouvida, ela é ouvida toda hora, todo instante, Deus está nos moldando. Deus está trabalhando conosco. Nós nos tornaremos pessoas melhores quando nós formos lapidados por Deus. Quanto mais provado no fogo, melhor a gente se torna. Porque se nós recebêssemos a bênção, muitas vezes, pedimos hoje e recebemos daqui a 5 minutos, nós poderíamos nos afastar dos caminhos do Senhor. Tem muitas pessoas que pedem e já recebem, mas Deus conhece o coração. Então, a Bíblia fala assim, que muitas vezes nós não recebemos porque pedimos mal. Nós pedimos para esbanjar nos nossos próprios prazeres. Então, Deus trabalha até nos nossos pedidos diante do Pai. Em tudo que Jesus faz, irmãos, no milagre que Ele opera, numa situação difícil, financeira, em tudo Deus quer nos moldar, mas o propósito de Deus principal é a salvação. É nos levar para o céu. Não adianta muitas vezes, quer ver, vou dar um exemplo aqui para você. Lázaro, ele ressuscitou. Quem conhece a história de Lázaro? Quando Jesus disse assim, Lázaro, sai para fora. Olha o milagre. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Alguém já encontrou Lázaro por aí na rua? Alguém já encontrou Lázaro aí na rua? Mas um dia nós vamos ver Lázaro no céu. Amém? Então, Deus trabalha na nossa espera para nos levar para a glória, salvos. Ele faz sim, para acrescentar a nossa fé e vai continuar fazendo. Então não deixe de pedir, não deixe de orar, não deixe de buscar a Deus, não deixe de jejuar, faça um voto com Deus e busque a Deus em cima daquilo que você quer. Às vezes a bênção tarda um pouco para vir, irmãos, porque Deus está querendo mais de nós. Deus está querendo algo de nós. Você já foi desafiado em uma luta e fazer um propósito com Deus de falar assim, eu vou levantar todos os dias meia hora na minha madrugada para mim buscar a Deus por esse propósito, por essa situação,
por essa dificuldade. Vou perguntar aqui, quem já foi levado a uma situação tão difícil de você levantar de madrugada e orar? Pode olhar do lado aí para você ver as mãos. Nós somos provados, irmãos, por Deus. Então eu peço a Deus, eu sento e fico esperando, mas eu não dou um passo a mais. Quantas vezes Deus está querendo um jejum a mais? Deus está querendo de nós algo a mais. Ele nunca vai deixar de fazer o milagre, irmãos, porque a glória é dele, a graça é dele, a bênção é dele, mas Deus quer o nosso coração. Vê como é gostoso quando nós estamos aqui na igreja? Não é bom? A gente parece que sai de como que eu posso dizer? De uma atmosfera física para entrar numa atmosfera espiritual. Como é bom estar na presença de Deus. E quando nós estamos passando por provações, mais a gente busca Ele. E mais pertinho dEle a gente fica. E melhor a gente se torna. E o milagre vai acontecendo, 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 acontecendo. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim: o que é a oração de intimidade com Deus? Certa vez, eu vou contar uma historinha aqui para você. Tinha 2 meninos brigando na rua. Um estava certo e o outro errado. Como sempre, né? Sempre tem aquele que está certo e o errado sempre acha que tem razão. E aí o menino que estava errado disse assim: eu vou lá na sua casa contar para o seu pai o que você fez. E o outro menino disse assim: pode ir. E aí ele pegou na rua, ele foi até a porta, bateu na porta. Só que tem um porém. A intimidade do outro menino com o pai era muito grande. Ele saiu correndo, entrou, abriu o portão, entrou pela porta dos fundos e explicou a situação para o pai. E enquanto aquele menino batia na porta para explicar para o pai do menino que havia apanhado, o outro menino já estava abraçado com o pai. A intimidade com Deus, irmãos, faz a gente entrar pelas portas do fundo. Entendeu? E chegar correndo no pai e falar: olha, aconteceu isso. Então, quando Deus nos leva a buscarmos mais a Ele por uma situação, busque. Não perca tempo. Ore mais. Irmãos, que preço que tem a oração para um milagre? Se alguém falasse assim: me dá 10 mil reais para poder resolver o seu problema. Depende da situação, você não buscaria esse dinheiro para resolver aquela situação, aquele problema, irmãos? A oração não custa nada. É só falar com Deus e as coisas vão acontecer. Milagre é algo que é impossível para mim. Mas para o meu pai não é. Não é. Entenda o que é milagre, irmãos. Entenda o que é Deus fazendo, Deus trabalhando, Deus cuidando, Deus zelando de nós. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 21. Nós lemos aqui o Salmo número 24, que diz: levantai a porta as vossas cabeças, levantai aos portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor Todo-Poderoso. Esse é o Rei da Glória. Quando Davi escreveu esse salmo, ele fazia menção desse texto da Bíblia que nós vamos ler agora. Quando Jesus, ele aos 30 anos de idade, ele pegou um jumentinho, é do versículo 1 em diante. Ele pegou um jumentinho,
Ele colocou a túnica dele, as vestes dele, em cima do jumentinho. E ele assentou no jumentinho. E entrou em Jerusalém. E a palavra de Deus diz que o povo que o recebeu, receberam com palmas. Não é palmas, é aquelas folhas de palmeiras. E jogavam as túnicas no chão para que ele pudesse passar. Porque eles entenderam que a partir do momento que Jesus entrasse em Jerusalém, as portas do céu prevaleceriam sobre aquele lugar. E o milagre aconteceria. Vamos ler? Eu vou ler aqui rápido esse texto que eu falei para você. E quando se aproximaram, versículo 1, de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa dele, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei, ó filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-na assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e os outros cortavam ramos de árvore e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante, como as que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando nós, irmãos, recebemos o Senhor Jesus na nossa casa, na nossa vida, nós entendemos que quando nós levantamos a nossa mão e dissemos: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e único Salvador. É como se nós estivéssemos fazendo esse ato aqui que o povo de Jerusalém fez. Receberam Jesus naquele lugar. Receberam de uma forma amável, dando a porta aberta para que Jesus entrasse. Porque eles sabiam que Jesus, quando entrasse naquele lugar, algo diferente iria acontecer. Vamos ler lá no versículo 12. Olha o que Jesus fez naquela época. E entrou Jesus no templo, quando Jesus entrou em Jerusalém, tá? E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vós a tendes convertidos em covis de ladrão. E foram ter com eles ao templo cegos e coxo, e os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, se indignaram-se. Aqui, o que Jesus fez? Naquela época, para quem lê a palavra de Deus, né, sabe que naquela época do passado, eles faziam como se fizessem feiras dentro da igreja. Cada um montava sua barraquinha, e ali eles comercializavam dentro da igreja. E a igreja virou como se fosse um shopping. Eles vendiam até pombos para sacrifício, a Bíblia fala. Então, a igreja, ela passou a virar um lugar de negócios. Hoje, glória a Deus, não acontece mais isso.
Creio eu que não sei se existe algumas igrejas que possam acontecer, isso também não é problema meu, mas isso a gente não vê. Só que, trazendo para nossas vidas, irmãos, o que nós viemos fazer na igreja? Quando eu saio da minha casa para vir na casa do Senhor, o que eu venho fazer na igreja? Eu venho negociar, eu venho trocar receitas, eu venho aqui para falar sobre futebol, eu venho aqui para ver a roupa que o irmão vem na igreja. A Bíblia fala que Jesus se indignou com essa atitude daquelas pessoas na igreja. E quando Jesus entrou na porta, a Bíblia fala que ele ficou muito irado. E ele derrubou tudo. E ele acabou com isso. Porque dentro da igreja, irmãos, não existe comércio, tá? Dentro da casa de Deus não pode existir comércio. Eu estou falando de comércio também, de compra e venda, mas muitas vezes nós comercializamos com Deus as nossas atitudes. Se o Senhor me der, eu vou. Se o Senhor fizer, eu vou. Se Deus der um milagre para mim, eu vou buscar mais a Deus. Nós negociamos com Deus. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus limpou tudo isso. Ele destruiu. Ele acabou com essa brincadeira que havia dentro da igreja. E aí, consequentemente, a Bíblia fala assim, que daí chegaram os coxos, os enfermos, e Jesus os curou. Na nossa vida, no nosso ser, nós precisamos trabalhar conosco, irmãos. A Bíblia diz que o Senhor olha a intenção do nosso coração. Qual é o propósito que eu e você buscamos a Deus? Quais são as nossas intenções com Deus, irmãos? Quais são as intenções do nosso coração diante do Senhor? A Bíblia, ela nos ensina de ponta a ponta como sermos um bom filho. Como alcançarmos o milagre, como alcançarmos a cura do Senhor. Eu disse aqui, muitas coisas o Senhor fez e ainda faz. Muitos milagres Ele fez e ainda faz. Nós não podemos entrar num cantinho de negociar com Deus. Nós não podemos entrar nesse mundo gospel. Irmãos, não entre no mundo gospel. Entre na casa do Pai como filho de Deus. A nossa vida precisa ser de filhos. Nós queremos. Jesus deixou de operar milagres, irmãos? Não. Jesus deixou de curar um coxo? Não. Nós como igrejas, nós somos filhos de Deus. Precisamos limpar o nosso coração, limpar as nossas intenções, limpar. Todos os dias, quando nós viermos para a casa do Senhor, quando nós vamos entrar na presença de Deus lá na nossa casa, qual é a intenção do nosso coração? Hoje até eu conversava com a minha mãe e a gente estava falando disso, que muitas vezes a gente chega na igreja e dobramos os nossos joelhos só para cumprir de praxe aquele dever de dobrar 2 minutos os joelhos. Sabe, irmãos? E não ser sincero com Deus e não falar com Deus e não rasgar o nosso coração. Às vezes nós fazemos tais atitudes para mostrar para o irmão que nós somos bons em oração. Mas Deus conhece o nosso coração. Será que nós não estamos fazendo dentro de nós um comércio com Deus? Negociando as nossas intenções? Eu quero, irmãos, eu preciso melhorar na minha vida de oração com Deus. Nós precisamos melhorar na nossa vida de intimidade com o Senhor, de oração. E não negociar os nossos valores, não negociar os nossos momentos com Deus.
Jesus não só pregou o seu reino, mas também demonstrou através do ministério de cura e expulsão de demônios e outros milagres. Se eu perguntar aqui quantas pessoas viviam perturbadas no passado, muitas. Ainda hoje, irmãos, o inimigo tem apossado de pessoas. Temos que tomar cuidado, fechando as brechas. Como que eu fecho a brecha, irmãos, para que o inimigo não entre? O que nós falamos? Existem 3 portas de entrada para demônios. 3. Ouvido, boca e mente. 3 portas de entrada, irmãos. Aquilo que o inimigo fica soprando na nossa mente e a gente dá atento a ele. Aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós falamos. Porque as nossas atitudes, ela tem a ver com possessão demoníaca? Também tem. Só que se nós não dermos ouvido, a gente não faz. Jesus veio para expulsar os demônios. Mas eu preciso fechar as brechas. Eu preciso cercar. Cuidado com o que nós falamos. Cuidado com as palavras que nós ouvimos. Aqui, o ministério de Jesus, ele veio acompanhado de cura, prodígios, que são milagres, tá? A palavra prodígio significa milagres, e expulsão de demônios. Hoje a gente vê pessoas fazendo coisas absurdas. Irmãos, a gente vê um pai matando um filho. A gente vê um marido matando uma mulher. A gente vê uma mulher esfaqueando o marido. Isso não é normal. Não é. A gente vê pessoas se suicidando. Isso são atitudes demoníacas. Aí quando você vai sondar os fatos, a gente via e vê brechas. Sabe o que significa brechas? No dicionário grego, grandes avenidas. Brechas, a gente fala assim, é um buraquinho. Né? Eu vou usar isso aqui, mas é muito menor do que isso. Imagina um buraquinho de agulha. Um buraquinho feito de agulha. Uma brecha. São pequenas coisas. Só que quando abre essa brecha, ela se torna grandes avenidas. Por que grandes avenidas? Vamos pegar a doutor Trajano aqui em Limeira. Ou a Lauro Correia aqui, perto de nós. Aonde começa a Lauro Correia? Lá na igreja da Assembleia Verde, lá em cima, não é? E aonde ela termina? Las Palmas? Não, ela vai até mais, acho. No Las Palmas, eu acho que vai chegar lá na Bandeirantes, lá. A Lauro Correia. Não chega lá na Bandeirantes? Então, é lá mesmo, né? No Las Palmas. O final dela. Beleza, ótimo. Uma grande avenida, Lauro Correia da Silva. Uma brecha. Ela abre uma avenida. Aí, o que acontece? Essa avenida Lauro Correia, qual é o primeiro bairro que ela dá entrada lá? Jardim São Manuel? Hã? São Cristóvão? Vila Rosália? Aí vem vindo para cá. Fala, cita os bairros ali. Adélia Cavíquia. Savenhago. Jardim Aeroporto. Jardim do Lago. Flamboyant. Nobreville. Acácias. São Lourenço. Alto do Lago. Rubi. Uma avenida. Deu entrada para quantos bairros? Muitos. Uma brecha na vida de uma pessoa. Ela entra. Área sentimental, área física,
saúde, trabalho, grande avenida. Ela atinge muitas áreas das nossas vidas. Está entendendo, irmãos, o que é uma brecha? Às vezes a gente está irado e a gente fala besteira. Quem aqui nunca falou besteira? Nossa, pensei que era só eu. Que nunca tinha... Não, melhor, deixa eu inverter a pergunta aqui, né? Porque eu também já falei muita besteira. Tem alguém aqui que nunca falou uma besteira? Levante a mão. Vamos esconder a mão, né, irmãos? Quando a gente fala besteira, fala o que não deve, a gente abre brechas. E nós precisamos imediatamente pedir perdão ao Senhor e arrancar da mão do inimigo essa legalidade para agir nas nossas vidas. Imediatamente. Porque se a gente deixar isso alimentar, irmãos, nós vamos ter consequências das nossas palavras. Falei da boca, ouvido. Quantas vezes você ouviu alguém falando o que não devia e entrou no teu coração e começou, é verdade. Não, isso é verdade mesmo. É verdade mesmo. Aí eu sou assim mesmo. Falaram uma vez para mim que eu era desse jeito, sou mesmo, sou mesmo. A gente não pode aceitar, irmãos. Nós não falamos aqui que nós somos filhos. Quem é filho de Deus, levante a mão. Você tem certeza que você é filho? Então declare isso todos os dias. Eu sou filho de Deus. E ninguém pode falar ao contrário. E lembra que os filhos têm intimidade. Ele entra dentro da casa. Ele chega no pai. A Bíblia fala assim: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, lembra, você tem um advogado junto ao pai. Chega nele. Chega diante de Deus. Quando nós vivenciamos, irmãos, uma vida diante de Deus, buscando, não somos perfeitos, nem um pouco. Somos cheios de falha. Cheios de falha. Né? A gente fala assim: eu ando comigo, caminho comigo, como comigo, durmo comigo, mas estou de olho em mim. A gente precisa vigiar, orar, para não entrar em tentação. Vamos lá? Vigiar. Beleza. Muitas vezes nós vigiamos demais e não oramos. Ah, mas eu oro quando eu vou na igreja. Você acha que está bom? Se você pegar um prato de arroz e feijão para comer só na segunda-feira, tá bom? Para passar a semana todinha, tá bom, irmãos? Como que a gente consegue manter a nossa vida cristã, sentindo a presença de Deus, caminhando na presença de Deus, se nós não tivermos uma vida de oração, comermos só no domingo à noite, enquanto está o louvor, a adoração, ouvir a palavra somente quando ela é ministrada na igreja? Será que uma vida espiritual saudável se mantém em pé fazendo isso uma vez por semana? Você pode me responder sim ou não? Não tem como. Não vou falar para você fazer um teste, não faça teste, irmãos. De ficar 3 dias sem orar e 3 dias sem falar com Deus. A carne se levanta de uma tal forma que você encontrar com alguém e essa pessoa te afrontar, você voa no pescoço dela. Porque a carne quer mandar, ela quer dar ordem. Mas quando nós estamos mortificando a nossa carne na oração, na comunhão, congregar, na leitura da palavra, quando a gente se depara com alguém, a gente fala assim: não, ele é do Senhor. Se não é ainda, vai ser. Porque eu vou orar por essa vida. Vou dar uma tarefa para a igreja.
Se você tem alguém no seu coração que você não suporta, passe a orar por essa pessoa. Ore por essa pessoa. Porque a partir do momento que você começar a orar, você vai começar a amar essa pessoa. Porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Nós vivemos o milagre de Deus, irmãos, como eu disse aqui, cura, muitos foram libertos, mas o maior milagre que Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida é ser dele. Esse é o maior milagre. Sermos do Senhor. Termos o nosso nome escrito no livro da vida. Vamos fazer um teste para nós mesmos? Não vou pedir para ninguém levantar a mão. Se eu contasse aqui, 3, 2, 1, e as trombetas soassem, você tem certeza da sua salvação? Responda para você e eu respondo para mim. Quando eu falo você, eu falo para mim também, irmãos, porque eu sou igualzinho você. Vamos lá? 3, 2, 1. Pensou? A igreja vai subir. Os filhos não vão ficar aqui nessa terra. A igreja vai ser arrebatada. E quem ficar, vamos usar uma palavra do termo de hoje, dançou. Né, pastora Ana? Pastora Ana riu ali, balançou a cabeça, não é verdade? Dançou. Irmãos, a salvação não é brincadeira. Não é brincadeira. Não faça da igreja um comércio. Não negocie com Deus. Se Deus fizer, eu faço. Se Deus me der, eu dou. Se Ele fizer, eu vou. Não. Ele já deu Jesus por mim e por você. Ele liberou milagres para aqueles que não negociam com Deus. Ele já liberou a bênção de Deus sobre a nossa vida. O que mais nós queremos? Sirva a Deus de coração, irmãos. Sirva a Deus com vontade. Não coloque desculpa na outra pessoa para você não buscar de Deus. Eu já vi muitas pessoas falando assim, se a minha esposa fosse diferente, eu seria um melhor cristão. Irmãos, a salvação é individual. Se os meus filhos não dessem tanto trabalho, eu seria uma cristã melhor. Irmãos, para de jogar desculpa nas outras pessoas. Nós estamos fazendo muitas vezes como Adão. Senhor, olha a Eva, foi a mulher que o Senhor me deu. Se Jesus voltar agora, você não vai dar tempo de correr buscar as pessoas da sua casa. Não vai dar tempo de você buscar os seus parentes, os seus tios, os seus irmãos, os seus vizinhos. Não vai dar tempo, irmãos. A salvação é individual. Deixa Jesus fazer o milagre aqui, O milagre dentro de nós. Glória a Jesus. Jesus deu para os seus discípulos autoridade para fazer e cumprir o seu chamado. Nós somos discípulos do Senhor. Propósito de reino é que é levar libertação aos cativos, cura aos doentes, levá-los a conhecer uma nova perspectiva de vida, que há esperança para todos os desesperançados. Você é um discípulo do Senhor. Nós somos um discípulo do Senhor. Recebemos o milagre, recebemos a cura, somos salvos. A partir daí, comece a levar libertação, cura, para aqueles que não têm nenhuma esperança. Para aquele que não conhece Jesus. Para aquele que nem sabe o que é ser salvo. Para aquele que não conhece o dia do arrebatamento da igreja. Leve, nós somos discípulos do Senhor. O milagre acontece primeiro em mim, primeiro em você, primeiro em nós, primeiro na igreja. Eu convido você a se colocar em pé. Jesus quer fazer, a partir de mim, a obra dele. Jesus quer fazer a partir de você
a obra dele. Olha só, a partir de mim, a partir de você, o maior milagre é em nós. E Ele quer fazer. Feche os teus olhos. Eu sei que você busca milagres, eu sei que a igreja busca cura, assim como eu. Nós buscamos do Senhor o impossível, aquilo que nós não podemos alcançar. Mas nós vamos orar agora, para que Deus mude o nosso coração, o meu coração, e opere o maior milagre de nós entendermos quem nós somos nele, quem nós somos no Senhor. Não deixe o inimigo lançar sobre você culpa, não deixe o inimigo lançar sobre você coisas que você não é. Feche as brechas, irmãos, feche, sonde as palavras, peça para o Senhor Deus, coloca um anjo, coloca um guarda na minha boca, na minha mente. Senhor, em nome de Jesus, coloca desejo em mim da leitura da palavra, coloca desejo da oração. Muitas vezes nós vamos para a oração, irmãos, forçado. Confesso para você que não é fácil. Mas quando nós chegamos na presença do Senhor, a vitória vem, o céu se abre, nós podemos alcançar do Senhor o milagre. Não deixe o cansaço tomar conta da tua vida, impedindo você de buscar a Deus. Mas seja fiel, sabe, irmãos, é fiel, porque aquele que te prometeu a vitória, Ele vai cumprir. Seja fiel a Deus, na dor, na alegria, na tristeza, no choro, na dificuldade, na pobreza, seja fiel ao Senhor. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus, pela minha vida, pela vida de cada irmão aqui nesse lugar. Nós nos reunimos aqui, porque nós viemos buscar algo novo dos céus para a nossa vida, que nós possamos alcançar. Senhor, no nome de Jesus, que eu peço que o Senhor cuida de cada coração aqui. Opera, Jesus, o milagre. Senhor, guarda. Peço a cobertura do teu sangue do alto da cabeça à planta dos pés, para a glória do Senhor. Amém. Ainda com os olhos fechados. Não sei se tem alguém aqui, não precisa vir aqui na frente, que se sente um pouco afastado do Senhor. Talvez você fale assim, nossa, quanto tempo faz que eu estou distante de Deus? E você quer nessa noite, você e Deus, a sua oração ir ao Senhor. E dizer para Ele, Deus, eu quero ser melhor, eu vou fazer melhor. Tomar uma posição de dizer, eu vou fazer melhor. Essa oração é sua. Essa oração é particular. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Sonda os corações. Tem um louvor que nós cantamos. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não. E Tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe Tuas mãos. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia
Nós vamos cantar novamente. Esse hino é um salmo de número 139, se eu não me engano, 135. 139. Nós vamos fazer como oração na nossa vida. Nós vamos pedir para que o Senhor nos guarde, irmãos. Você é filho. Você é filho de Deus. Você é filha. Deus te ama. Você é amado dele. Você é amada. Quantas vezes o inimigo se levanta contra nós para querer colocar situações para que a gente possa deslizar e cair. Mas quando nós buscamos do Senhor força, nós clamamos ao Senhor, Ele manda anjos para nos guardar. A Bíblia diz isso. O próprio Deus nos guarda. Mas Ele nos cerca. O Senhor nos cerca. O Senhor nos protege. Aleluia.